Oi, voltamos. Vamos continuar. Então, paramos na questão 5 e 6, né? Então, hoje iremos fazer a questão número 5 e a questão número 6, ok? Deixa eu colocar os meus slides aqui. Só um minuto. Escola Municipal Andreira Lobato, 5º ano A, professora Gabriela, questões número 5 e número 6 do 7º caderno de atividades. A camada de ozônio é uma camada gasosa que envolve a Terra, protegendo animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletos emitidos pelo Sol. O aquecimento global é o aumento da temperatura média global e dos oceanos. Uma das causas desse aquecimento são as queimadas e incêndios florestais, que provocam a emissão de gases na camada de ozônio, criando nesta um buraco, permitindo a passagem desses raios e causando o efeito estufa, resultando no aquecimento terrestre. Algumas consequências desses fenômenos são a extinção de alguns animais, o derretimento das geleiras e a baixa produção de alimentos. A ONU propôs um acordo para que os países diminuam a emissão de gases poluentes. Observe o gráfico abaixo. Ele mostra maiores emissores de dióxido de carbono, composto químico responsável pelo aumento das reações causadas pelo efeito estufa do mundo. Então, de acordo com o gráfico, a gente consegue perceber aí quais são os países que mais emitem aí dióxido de carbono, né? Então, olha só. De acordo com o gráfico, qual é o país que mais emite CO2 na camada de ozônio? Qual emite menos? Esse CO2 aqui é o dióxido de carbono, tá bom? Se calcularmos a quantidade de megatoneladas que a China e os Estados Unidos emitem juntos, qual o valor obtivemos? Então, vocês vão observar aqui, ó. China e Estados Unidos, juntando os dois. Qual é o valor que eles emitem aí? Ok? C. Estes dois países produzem mais CO2 do que a soma de todos os outros países? Então, se você juntar a China e os Estados Unidos e depois juntar todos os outros aí, você vai conseguir descobrir se só eles dois emitem mais do que o restante dos outros países, tá bom? Calcule a diferença de valores emitidos entre a Índia e a Alemanha. Então, vocês vão voltar aqui. O valor ali que a Índia emite e o valor que a Alemanha emite. Então, você vai pegar o valor que a Índia emite menos o valor que a Alemanha emite, tá bom? Lembrando que ele está pedindo a diferença, né? A diferença, a gente sabe aí que se trata de uma conta de menos, uma conta de subtração, ok? Qual é o produto de CO2 emitidos pelo Canadá e a Indonésia? O que é produto? Canadá e Indonésia. É a soma, tá bom? Então, vocês vão somar esses dois aí, Canadá e Indonésia, e vocês vão observar qual é o resultado, qual é o produto, ok? Letra F, faça uma pesquisa sobre os impactos ambientais causados pelo aquecimento global, destacando quais espécies de animais estão entrando em extinção devido a este fator. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e o que vocês encontrarem da pesquisa que vocês fizeram, vocês vão colocar aí para mim, ok? Façam os cálculos na apostila mesmo, tá bom? Deem um jeitinho de colocar os cálculos aí na apostila, que quando eu for corrigir, eu vou olhar também os cálculos, ok? Questão número 6, espécies ameaçadas. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Entre 10% e 15% de todas as espécies conhecidas atualmente ocorrem no Brasil. Catálogo taxonômico da fauna do Brasil indica 116.839 espécies animais já registradas.
entre vertebrados e invertebrados. E a lista de espécies da flora do Brasil já contou com 46.355 espécies registradas. No país ocorre o maior número de espécies de plantas do mundo, das quais mais de 40% são endêmicas, sendo que o grupo das angiospermas possui maior representatividade de endemismo, com 56%. A cada dia, novas espécies são descobertas e descritas no Brasil, o que torna possível afirmar que esses números sejam ainda mais elevados. Compreender o estado de conservação da fauna e da flora do Brasil é o ponto de partida básico para um planejamento robusto das medidas que devem ser tomadas para reduzir o risco de extinção das espécies e garantir sua sobrevivência. O processo de extinção está relacionado ao desaparecimento de espécies ou grupos de espécies em um determinado ambiente ou ecossistema. Ao longo do tempo, o homem vem acelerando muito a taxa de extinção de espécies, a ponto de ter se tornado atualmente o principal agente do processo de extinção. Em parte, essa situação deve-se ao mau uso dos recursos naturais, o que tem provocado um novo ciclo de extinção de espécies, agora sem precedentes na história geológica da Terra. Olha só, ele trouxe um gráfico aí para vocês observarem a quantidade de animais, né, da fauna, e plantas representando a flora, ok? Olha só, a quantidade de animais vertebrados é maior ou menor que os animais invertebrados? Então, ó, de acordo com o gráfico aqui, ó, quais são os animais que são considerados vertebrados? Então, a gente olha aqui, ó, que os vertebrados, eles estão nessa parte, ok? Então, vocês vão somar os vertebrados, depois vocês vão somar os invertebrados. E aí, vocês vão descobrir qual é o maior número. Se a gente tem o maior número de vertebrados ou se a gente tem o maior número de invertebrados, ok? O que você entende por flora? Então, a flora, ela vai falar aí sobre a parte da natureza que a gente fala de florestamento, né? Plantas, vegetais, entendeu? Então, tudo que for planta, ela vai estar dentro da flora, ok? Caso vocês ainda tenham algum tipo de dúvida sobre o que seja a flora, vocês podem pesquisar na internet, ok? É importante que vocês façam, vocês por si só, procurem também a informação, certo? C. O que você entende por fauna? Já a fauna, ela vai cuidar dos animais ali, né? Certo? Então, flora, quando a gente fala de vegetais, plantas, e fauna, quando a gente fala dos animais, ok? Dos animais invertebrados, qual tem maior população? Então, vocês vão voltar, ó, ver qual desses aqui eles se encontram em maior população, ok? Se pegar as plantas samambaias, algas, briófitas, fungos e gimnospermas e juntá-las, a quantidade será maior ou menor que as angiospermas? Então, vocês vão ver aí, tá bom? E fazer o que se pede, que ele pediu para que vocês façam, para vocês conseguirem descobrir se as angiospermas, a quantidade de angiospermas é maior que a quantidade de plantas juntas, né? Juntando todo mundo, tá? Então, para tirar essa dúvida, vocês vão ter que somar todas essas aqui que ele pediu, para vocês descobrirem se a maior quantidade delas juntas ou a maior quantidade de angiospermas, ok? Explique o que é extinção, pesquisa. Então, vocês vão falar aí o que é extinção, tá bom? Caso vocês não saibam também, façam uma pesquisa para que vocês consigam descobrir o que é, certo? Letra H. Pesquise e registre 10 animais em extinção. E letra I. Você acha certo retirar plantas e animais de seus biomas? Justifique sua resposta. Então, muitos animais, eles têm um habitat natural ali, né? Um habitat que eles precisam viver naquele espaço para que eles vivam bem e se sintam confortáveis vivendo ali. A partir do momento que esse animal é retirado
do seu bioma, e isso acarreta em vários fatores, tá bom? E na maior parte das vezes são fatores negativos, porque eles já estão acostumados a viver naquele ambiente, né? A partir do momento que a gente tira aquele animal daquele ambiente, ele vai sofrer diversas consequências, tá bom? E na maioria das vezes essas consequências são negativas. Então, vocês vão responder aí para mim, tá? Você acha certo retirar plantas e animais de seus biomas? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer sim ou não e por quê, ok? E é isso. Fizemos aí as nossas 2 questões do dia. Amanhã tem mais e nós continuamos amanhã, ok? Tchauzinho.